Filho, Espírito Santo, Trindade de amor. Paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente, poderosamente tua vida, tua casa, toda a tua família, com toda sorte de bênçãos. Estamos mais uma aula para a glória de Deus, nossa última aula de Cristologia. Claro que o assunto não se esgota jamais, é a palavra do Senhor. Mas nós estamos num seminário Teologia Básica, então que você possa estudar, que você possa buscar o Senhor, e a cada tempo a gente vai avançando, a cada tempo a gente vai buscando mais e mais e mais. O Senhor tem sempre mais para nos revelar, para nos ensinar e para nos ajudar na nossa caminhada com o nosso Deus. Amém? Então vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, queremos te louvar, Deus, por esse momento precioso. Senhor, que a tua palavra possa entrar em nossos corações, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que possamos ser edificados, Deus. Que com humildade, Senhor, tenhamos fome de ti, Senhor, e desejo de cada dia mais buscar, cada dia mais aprender contigo, Senhor. Tu és o nosso mestre, tu és o nosso Deus. Senhor, tu és o nosso tudo e nós confessamos com alegria que tu és o nosso único e suficiente Salvador. Toma a nossa vida em tuas mãos. Faz todo o teu querer, toda a tua vontade, Pai, porque no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, crendo, Deus, num grande mover do teu doce Espírito sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos falar sobre o propósito do seu regresso. A segunda vinda de Cristo se dará com o propósito de julgar o mundo e aperfeiçoar a salvação do seu povo. Anjos, homens, vivos e mortos comparecerão perante ele, para serem julgados segundo o registro que deles terá sido guardado. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31 nos diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Será uma vinda com terríveis sentenças sobre os ímpios, mas também com bênçãos de eterna glória para os santos. Mateus capítulo 25, versículo 33 em diante, nos diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestis-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhe dirá:
Em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Apocalipse 19, versículo 11. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. É real, esse é o grande dia que todos nós viveremos. Ninguém vai escapar desse dia, todos nós. Apocalipse 19, 11 nos diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Um grande exército acompanha-o. Apocalipse 19, 14. Seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É a hora de estabelecer a verdade, a justiça esperada pelo povo de Deus desde a antiguidade. Assim Deus cumpre a sua promessa do rei que reinará, praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 5. Vamos ler também Jeremias 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Ele é chamado de a palavra de Deus, também Apocalipse 19, ele é chamado da palavra de Deus. Apocalipse 19, vamos ler novamente. Importante lermos a palavra do Senhor. Apocalipse 19, versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o Logos, o Verbo, né? E João, no capítulo 1, ele vem testificar essa palavra. João, capítulo 1, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. O Rei dos Reis virá com muitas coroas sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Apocalipse capítulo 19, versículo 12. Os muitos diademas são coroas reais que revelam se tratar de um rei ímpar em toda a história da humanidade. Pilatos pôs um título em 3 idiomas, hebraico, grego e latim, que dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. João 19, versículo 19 e versículo 20. Puseram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, deram uma veste real e um cetro. Zombaram o Filho de Deus, o Criador do universo. Mateus 27, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 29. No versículo 29, nos diz assim: descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, os escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Foi sugerido ao governador mudar a frase: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. João 19, 12 ao 22. Eles mal sabiam que mesmo com essa zombaria estavam anunciando uma verdade proclamada hoje em todos os quadrantes da terra.
pois estavam crucificando não apenas o Rei dos Judeus, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus mudou tudo isso, transformou uma coroa de espinho em muitas coroas de glória. E com o poder de Deus está além da nossa compreensão. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, no versículo 17. O Senhor faz isso. Eles zombaram, colocaram coroas de espinho, e Jesus, na sua volta, vai vir com uma coroa cheia de diamantes. O Senhor vai vir com glória, não virá mais como aquele nenenzinho que nasceu numa manjedoura, mas virá cheio de glória, virá com todo o poder. Ele diz: eis que me foi dado todo o poder. Ele transformou o termo nazareno, que era então desprezível, num título honroso, da mesma maneira o nome cristão. A princípio pejorativo, logo se tornou sinônimo de seguidor de Cristo. Nazaré era uma cidade pobre e sem expressão para a elite judaica dos dias de Jesus Cristo. João capítulo 1, no versículo 46. Vamos ler. João capítulo 1, 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Eles não acreditavam. Mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era desprezível, era mais pobre, era ignorada. O título cristão dado aos seguidores de Jesus pelos escarnecedores de Antioquia da Síria era zombaria. Mas em Atos 11, Atos capítulo 11, vamos ler. Atos 11. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, você, no versículo 26, pela primeira vez começaram a chamar o povo de cristãos, seguidores de Cristo. O substantivo grego cristianos indica seguidor de Cristo, adepto de Cristo. Mas os escarnecedores pensaram que Cristo era um nome próprio. O certo é que deram o nome mais acertado que alguém poderia dar aos seguidores de Jesus. Atos 26, versículo 28. Atos, capítulo 26, versículo 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Então eles assumiram, eles entenderam que o povo que estava seguindo a Cristo eram cristãos, e somos, graças a Deus, seguidores de Cristo Jesus, o que para eles e que para muitos é motivo de zombaria. Mas eu creio que nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão percebendo que o Apocalipse está se cumprindo, que a palavra de Deus ela está se cumprindo, que esse dia grandioso e glorioso está perto, que Jesus voltará para julgar, e Jesus voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja amada. Então, não tema se por amor a Cristo vem a perseguição, por amor a Cristo vem a zombaria. Por amor a Cristo, infelizmente, alguns da nossa família não compreendem isso. Isso também é bíblico. Jesus diz que nós temos que amá-lo mais que tudo. Se eu amar a minha família mais que a Cristo, eu não sou digna de Cristo. E quando eu amo Jesus mais que tudo, Jesus, ele alcança toda a nossa família. Ele alcança todos os amigos que por isso se afastaram, né? Quando eu conheci Jesus, que eu entreguei a minha vida, foi algo tão poderoso, foi algo tão sobrenatural. Aos meus 16 para os 17 anos,
Eu já tinha conhecido Jesus aos 10, já contei aí em uma aula que aos 12 anos meu pastor morreu, e dos 12 aos 14 eu fiquei ausente, fiquei afastada da igreja, mas o Senhor, Ele tem um plano, Ele é maravilhoso, Ele, quando Ele escolhe alguém, Ele é fiel e Ele cumpre a boa palavra dEle. E eu tive esse encontro real e poderoso, ali eu sabia que nunca mais eu queria voltar para o mundo, não era meu lugar, não tinha prazer no mundo, e Jesus me alcançou. E por isso muitas pessoas se afastaram, mas muitas pessoas, praticamente toda a minha família, até o meu pai se afastou, até o meu pai não queria conversa comigo. O meu pai, ele era uma pessoa espírita, acreditava em tudo menos em Jesus, tudo era superior, tudo era maravilhoso, tudo era fantástico, tudo ia mudar a vida dele, mas quando ele ouvia o nome Jesus, ele se indignava, porque Jesus para ele não era Deus. Jesus para ele era só mais um dos tantos que ele servia e acreditava que fossem os guias da vida dele. E eu ouvi do meu pai, eu prefiro enterrar um filho do que saber que eu tenho um filho crente, né? Então, a luta foi muito grande, mas nada se comparava ao meu amor, a minha certeza, a minha convicção que Jesus ia alcançar, que o Senhor Jesus ia fazer uma obra na minha família. E por anos de oração e vida com Deus, nós precisamos fazer a diferença, né? Nós precisamos mostrar. Quantas vezes eu fui na casa do meu pai, que morava no interior de São Paulo, e ele tinha acabado de ir na casa da pessoa onde ele dizia que era o cartomante, que sabia da vida dele, que dava conselhos para ele, que a minha Bíblia é ele. Era assim que meu pai respondia, era um horror, era terrível. Pai, Jesus está voltando, nós temos que entregar nossa vida. Não, mas ele acerta tudo, ele é bom, ele é o melhor. E olha, joelhinho no chão, e orando, e amando, e respeitando, e honrando, crendo. E foi passando um tempo, mas não desisti de orar, não desisti da promessa. Senhor, eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio. Um dia eu fui a Cruzeiro e meu pai... E interessante que no caminho que nós íamos de carro, eu ia falando com o Ricardo, o apóstolo, que olha, por favor, lá eu preciso descansar, eu preciso ir para o quarto dormir, eu estou estressada, é muito cansativo, né, a obra. Íamos ficar lá 2 dias, e falei, então deixa eu trancadinha, sai com as crianças, vai brincar, mas me deixa dormir, por favor. Essa foi a nossa conversa. Quando eu encostei o carro, meu pai já estava me esperando, ele disse assim, olha, eu não sei como é que você está, mas eu marquei 3 visitas para você ir, você vai comigo? E na hora eu disse, claro que eu vou, lógico que eu vou. E naquele final de semana, Jesus começou a fazer uma grande obra na vida do meu pai, e para a glória de Deus, pelas promessas do Senhor, se cumpriram, e ele reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele. E no dia que meu pai aceitou o Senhor Jesus, estavam todos os meus irmãos presentes, e eu me lembro que ele pôs a mão no coração e disse, é com alegria, não é com peso, eu quero, é isso que eu quero. Jesus, ele faz isso, mas a gente paga um preço, né? Até cair a primeira idolatria na sua família é difícil, mas cai, só que você tem que se posicionar. Jesus passou por zombaria, Jesus sofreu na cruz, mas olha, ele vai voltar em glória, ele virá buscar esse povo que entende que esse processo de luta, de batalha, faz parte da vida do cristão, faz parte da perseguição, né? Ele diz, alegrai-vos. É difícil para nós entender que Jesus nos ensina, se alegre quando te perseguirem, por amor do meu nome, quando mentirem a teu respeito, se alegre com isso, porque isso vai trazer para você um grande galardão, e às vezes a gente não entende, né?
A gente não entende que o peso dessa vida não se compara com o peso da glória de Deus que há de vir sobre aqueles que confiam nele. Quando estamos vivendo, quando estamos passando, nós não conseguimos compreender e nem enxergar como, meu Deus, como, Senhor, uma pessoa dessa forma vai se render, vai te aceitar, esse coração duro, essa pessoa, Senhor, que acredita em tudo, menos na verdade, né? E chega a dar um desespero na gente, chega a dar é profunda tristeza, mas a gente vai orando, a gente vai clamando, a gente vai, não é promessa? Não é promessa? Não faz pouco tempo, meu último irmão que estava desviado há anos, 15, 20 anos orando por ele, orando, tá na igreja. Jesus Cristo é fiel e nesse domingo ele disse, olha, eu quero me firmar, eu quero estudar, eu quero trabalhar na obra, eu quero passar pelo batismo, eu quero pôr minha vida no altar de Deus e eu só exaltando e glorificando ao Senhor e dizendo, Senhor, valeu a pena, sabe, cada zombaria, olha, você tem a sua religião e eu tenho a minha. Esse meu irmão, que é o último que foi para a igreja, ficou quase um ano sem falar comigo, porque nós sentamos com ele na mesa, ele ficou viúvo, na época ele estava casado com a Adriana, e que foi recolhida, mas ele disse para mim assim, olha, acaba aqui a conversa, você não vai nos chatear, você tem a sua religião e eu tenho a minha, e a minha cunhada na época foi bem decidida, mas para a glória de Deus também, no finalzinho da vida, reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, e quase um ano ficamos assim, bem afastados, e eu agora, Senhor, vale a pena, é só confiar, Jesus vai voltar, e a gente tem que trabalhar isso, nossa família, amigos, anuncie a Cristo, vai ficar bravo, vai ficar nervoso, às vezes passam anos sem querer falar com a gente, meses, lá na frente você vai ouvir essa pessoa dizer obrigada, porque você me falou a verdade, porque você anunciou a Cristo para mim. Então eu vejo o agir do Senhor. Hoje eu estava pensando, Deus, temos vivido dias tão difíceis, mas o que eu te darei, Senhor? O que eu darei ao meu Deus pelos seus feitos? O que eu darei ao meu Senhor pela sua grandeza? Senhor, por vidas que o Senhor está alcançando, por pessoas que estão se rendendo, por pessoas que estavam desviadas e estão voltando para Jesus, porque está próximo o tempo, não é brincadeira. Jesus está próximo e ele virá julgar. E ele virá buscar a sua noiva e julgar os ímpios. Ele está muito próximo. E não é porque nós estamos também na casa do Senhor que nós não vamos vigiar. Mais ainda, cada vez mais atentos ao Senhor nosso Deus. Assim como ele vem em glória e passou por tudo que ele passou por amor a mim e a você. E ele virá em glória. Nós, no dia desse momento maravilhoso da nossa vida, nós vamos dizer, Senhor, valeu a pena. Cada pessoa que você, da sua família, ou amigo, ou conhecido, almas que você ganhar para Jesus, que você vê, se render a Ele, confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você vai dizer, Senhor, valeu a pena. Ame almas. Igreja, ame almas. Nós precisamos amar o nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser, e amar as almas, e amar o nosso próximo. É muito delicado esse segundo mandamento. Nós temos que amar as pessoas. É incondicional. Por mais que eu diga, Deus, mas não merece. O Senhor vai me ensinar que eu tenho que amar. E o amor, gente, apaga multidões de pecados. Sabe por que o inimigo quer que as famílias fiquem separadas e que os cristãos fiquem com raiva e com ódio? Porque assim não vai ser pregado o evangelho. Assim as pessoas não vão se render a Cristo. Então, se é necessário, a gente abaixa a cabeça. Se é necessário, deixa o Espírito de Deus julgar a tua causa. Deixa que o Senhor, Ele trata, que o Senhor, Ele trabalha, que o Senhor, Ele une
O Senhor, Ele restaura, o Senhor, Ele traz a paz. E quando depender de nós, tenhamos paz com todos. Esteja pronto para perdoar, esteja pronto para pedir perdão também, porque é o momento de ganharmos almas para Jesus. É Ele quem torna o mais vil pecador em filho de Deus, que tira o ser humano do monturo, fazendo-o assentar-se entre os príncipes do seu povo. Salmos 113, no versículo 7 e 8. Então, ele faz o pior pecador, aquele que as pessoas olham e dizem, esse daí não tem jeito, esse daí não tem jeito. Ele faz com que esse pecador se transforme em filho de Deus. Quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, quando anunciamos a Cristo e as pessoas se rendem, elas se tornam filhos de Deus. E Ele faz isso. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com você. Não desista, não desista de ninguém, não desista das pessoas. Ore, clame, entregue nas mãos do Senhor, porque Deus, Ele faz, Deus, Ele opera. Eu sei, você já chorou muito pelo marido, às vezes pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos filhos, tá chorando pelos filhos, mas cada lágrima dessa vai valer a pena. Cada lágrima que você está chorando diante do Senhor vai valer a pena, sim. Deus está falando com os teus filhos, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Ele é fiel. Ele é poderoso, Ele é grandioso, então somente não desista, porque Ele vai tocar e vai trazer essas vidas, e essas vidas se renderão aos pés do Senhor. Quando Ele vier em glória, até mesmo os incrédulos, escarnecedores, terão de prostrar-se diante de Jesus. Todos que zombam, que dão risada, que não acreditam, todos vão se prostrar, todos vão se ajoelhar. Mas que bom que a gente faz isso hoje, que bom que a gente faz isso agora, e não tardios, e não depois. Nós temos que nos ajoelhar sempre e agradecer sempre a Jesus por Ele ser o Senhor das nossas vidas. Todos que zombam, todos que não acreditam, todos esses vão ter que se ajoelhar diante dele e vão ter que confessar que ele é o Senhor. E que bom que eu e você já fazemos isso hoje. Já podemos nos ajoelhar com liberdade para o nosso Deus, confessar que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Salvador, com alegria em nossos corações, porque todos vão fazer isso. Mas pena, gente, que muitas pessoas, multidões de pessoas, vai ser tarde demais para confessar. Uma referência a todos os seres inteligentes do universo, classificado em 3 esferas: céu, todos os salvos, com os anjos no céu; terra, todos os moradores da terra; inferno, todos os incrédulos que partiram desse mundo. Todos. A Bíblia inclui também até os mesmos que traspassaram a espada no Senhor. Todos esses, todos, sem exceção, todos vão confessar, todos vão declarar, todos verão. Gente, não vai ser invisível, todos verão, todo olho verá Jesus, a sua volta, e todo joelho se dobrará. E esses vão se jogar, vão se render e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, que delícia fazer isso hoje. Que maravilha adorar Ele agora. Que grandioso ser escolhido por Ele. Que tremendo ter a oportunidade de orar por nossa família. Que tremendo entender o nosso primeiro chamado. Qual é? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça a tua parte com alegria, anuncie a Cristo. Não se importe, gente, não se importe com o que vão falar ou pensar. Eu tenho certeza absoluta, a palavra do Senhor Jesus diz que a palavra dele não voltará vazia. O que você lançar de Cristo para as pessoas, olha, ela pode no primeiro momento zombar, rir, mas não muito distante, aquela palavra, a pessoa vai lembrar que foi ministrado, vai lembrar que alguém falou de Jesus para ela, vai lembrar que Jesus amou e vai
entregar a sua vida a Cristo. Conforme estava previsto nos profetas, Isaías 63, vamos ler Isaías 63, versículo do 1 ao 3, Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Toda a profecia se cumprirá, toda a palavra que fala sobre a volta do nosso amado Jesus Cristo se cumprirá. As profecias messiânicas registradas no Antigo Testamento contemplavam a vinda do Messias em duas etapas. Uma, ele já veio e morreu e ressuscitou, aleluias, glórias a Deus. E agora nós todos estamos esperando a segunda volta de Jesus Cristo. Jesus virá, gente. Ele virá outra vez. Ele virá outra vez. Confia nele. Levanta a tua cabeça. Toma posse. Essa é a grande verdade da minha e da tua vida. Jesus virá. E para a gente encerrar aqui essa aula, João no capítulo 13, no versículo 1 diz: Jesus é o líder amoroso. João 13, do 12 ao 17, fala de Jesus, o líder servo. Então, amor, aprender a amar, aprender a servir. João 8,46 fala de Jesus, o líder íntegro. Ser íntegro, gente. Ser íntegro, honrar esse Deus maravilhoso. Viver, procurar ter uma vida íntegra, procurar, sabe, honrar nossa palavra, porque o que passa de sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Olha, amoroso, servo, íntegro. Mateus 23, do 13 ao 36, o líder corajoso, que também soube exortar, soube ministrar as pessoas com a verdade. Um líder corajoso, mas por ser corajoso, não deixou de amar, não deixou de servir, ao mesmo tempo que veio com exortação, com palavra dura, não teve problema nenhum em se humilhar, não teve problema nenhum em se esvaziar por amor a mim e por amor a você. Jesus, o líder zeloso, aleluias. Jesus, Mateus 26, 39, o líder fiel ao Senhor, fiel em suas orações, fiel em sua vida com Deus. Jesus, o líder focado em sua missão. Lucas 9, do 18 ao 22. Focado, não, eu vou cumprir o propósito do meu Pai. Eu tenho uma missão e cumpriu, e vai cumprir a sua volta, e está muito perto. Concluindo, conhecemos quem é Jesus através das Escrituras Sagradas, que são documentos dignos de crédito. Nelas estão centenas de profecias evidentes a respeito dele. Concluímos que podemos conhecer a Jesus por tudo o que ele fez e faz ainda hoje. Mas, principalmente, podemos conhecer a Jesus analisando suas palavras, verificando o efeito que elas fizeram e fazem na vida dos que as ouvem. Prossigamos em conhecer a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Através da palavra, cada dia mais, nós vamos conhecer Jesus. Ele virá, gente, ele virá, ele é fiel. Deus abençoe vocês, fiquem com o Senhor Jesus. Nossa próxima aula já vamos começar a falar sobre o Espírito Santo, tremendo também. Amo vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau.